Muito bem. Então, encerrando aqui a carta, né, a segunda carta, Paulo trabalha na primeira, tanto na primeira como na segunda, a questão das virtudes daquela igreja, uma igreja que realmente praticava o evangelho, uma igreja perseverante, uma igreja que tinha fé, amor, esperança, né? Ele fala do arrebatamento da igreja, que a igreja estivesse atenta, preparada, fala dos sinais, né, que iriam acontecer antes da vinda de Cristo, né? Fala sobre o levante do anticristo, já na sua segunda carta. Ele trabalha várias coisas que estavam acontecendo no meio daquela igreja. Mesmo sendo uma igreja firme na palavra, mas mesmo assim ele filtrou pessoas, né, falsos cristãos, digamos assim, como até nos nossos dias nós encontramos isso, dentro da própria igreja, pessoas que começam a desviar do evangelho, começam a apostatar, começam a pregar coisas diferentes, né? Então Paulo orienta aquela igreja para que eles não permitissem essas coisas acontecessem, que essas coisas entrassem na igreja para desviar-se do verdadeiro evangelho, né? Dos ensinamentos de Jesus e dele. Então ele dá uma série de orientação e sempre elogia na igreja. E aí quando chegar aqui no capítulo 3, ele faz as suas exortações finais e se despede, né, dessa carta que ele envia. E aí ele começa assim, o capítulo 3, ele diz assim: por fim, irmãos, ou seja, depois que ele deu todas as orientações, né, falou tudo para a igreja, elogiou a igreja, preparou a igreja para que a igreja estivesse atenta no arrebatamento e também para a apostasia e o levante do anticristo. E agora ele diz, então, enfim, irmão, por fim, né, orai por nós. Então ele pede para que aquela igreja orasse por ele, e isso demonstra, né, aí a necessidade que nós temos sempre, tanto os líderes, né, e em especial os líderes, da oração dos cristãos. E ele pede que eles orassem para quê? Para que ele continuasse divulgando o evangelho e divulgando da mesma forma que divulgou lá entre eles. Né? Porque a gente sabe que com tantas coisas que se levantam, tantos falsos ensinos, às vezes tem pessoas que começam ensinando o evangelho muito bem, pregando muito bem, e depois começam a desviar, introduzindo coisas que não tem na palavra, né? Introduzindo coisas que não tem na Bíblia, e deixando de pregar algumas coisas que está na Bíblia e não prega, e outras vezes também distorcendo. Né? A palavra está dizendo de um jeito e a pessoa ensina de outro. Então ele pede para que aquela igreja orasse por eles, para que eles continuassem. Ele diz assim: para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu em vosso meio. Né? Então, para que Paulo continuasse divulgando a palavra e que essa palavra continuasse sendo glorificada, como foi lá na igreja de Tessalônica, que ele pregou e os irmãos receberam de bom grado, e mesmo em meio a muitas tribulações, eles entenderam a mensagem e passaram a viver o evangelho verdadeiramente, deixando os seus ídolos, deixando tudo aquilo que eles tinham, toda a religiosidade que eles tinham, né? E passaram a viver o evangelho realmente como Paulo pregou. E no versículo 12 ele diz: para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Algumas versões a fé não é de todos, né? A fé não está com todos, no sentido de que a fé é verdadeira, porque a gente sabe que a fé é o quê? O fim e fundamento das coisas que não se vê, né? E a prova das coisas, a certeza ou prova, né, daquilo das coisas que se esperam. Que se espera, certo? Então isso é fé. Então quando se introduz qualquer coisa para substituir a fé, para provar que você tem fé, né? Então deixa de ser fé. E a fé também, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não tem como ter fé se não for a fé que vem de Deus, né? Que vem da palavra, que vem de Deus. Outras coisas é crendice, né? Que surgem. Mas a fé verdadeira somente é a que vem da palavra de Deus. Então por isso que ele fala para que eles orassem, a igreja orasse por ele, para que ele se livrasse, né, dos homens maus. Porque, quando ele diz assim, porque a fé não é para todos, porque nem todos buscam a fé que vem de Deus. Mas sim, tem as suas religiosidades, suas crendices, de acordo com o seu próprio entendimento, o seu próprio desejo. Né? Ele
Ele fala isso, nós vamos ver depois nas cartas a Timóteo, né? Nós vamos ver Paulo falando sobre isso, coisas que iriam acontecer nos últimos dias, né? E aí ele continua assim, versículo 3, mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. Então Deus é fiel e vai fortalecer aquela igreja, para que aquela igreja continuasse firme, né? E sempre guardada do maligno, que não é outro senão o inimigo das nossas almas, que usa, né, pessoas, falsos profetas, governos e tudo mais, para atingir a igreja, para perseguir a igreja, né? Aí no versículo 4 ele agora deixa de falar dele, né, de pedir aos irmãos que orem por ele, e começa a falar dos próprios irmãos. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só estáis fazendo, como também fareis o que vos ordenamos. Então ele volta a afirmar, né, que ele confiava que aquela igreja não só estava fazendo o que ele tinha ensinado, como ia continuar fazendo. Então isso é muito importante, né, a confiança que Paulo tem daquela igreja. E para nós hoje, o que isso vem o que isso implica nas nossas vidas? A vida dos cristãos hoje. A igreja cristã, ela precisa, em primeiro lugar, receber a mensagem que verdadeiramente é do Evangelho, sem distorções, né? Sem acréscimo e nem sem diminuir, e que também essa igreja possa viver esse Evangelho, né? Possa perseverar nesse Evangelho, continuar firme, cada dia melhorando, O versículo 5, que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança em Cristo. Nós vamos observar, irmãos, que nesses 18 versículos aqui, quantas vezes Paulo repete o nome de Jesus Cristo. Então, o Evangelho verdadeiro, ele tem a ênfase em quem? Em Jesus. Tudo que for fazer, seja em nome de Jesus, tudo que for pedir em nome de Jesus, né? Quem protege, quem guarda, quem ajuda o cristão a viver é Jesus. Paulo não usa nenhum outro nome, né? Por isso nós precisamos estar atentos hoje para nós, porque que isso vai nos edificar, né? Nós como cristãos, a quem nós temos confiado, a quem nós temos pedido a proteção, a quem nós temos pedido nas nossas orações, nós temos pedido no nome de quem, né? Para quem mediar? Para Deus nos abençoar, né? Então, Paulo está sempre dizendo que o Senhor guie o vosso coração. Ele não fala que Pedro guie o vosso coração, né? Ou que Maria guie o vosso coração, né? Porque Maria já tinha morrido aqui. Paulo aqui está escrevendo, lembra que já era para o ano 52, né? Porque a primeira carta foi 51, 52. E aí Paulo não diz assim outro nome, ele diz Jesus, que o Senhor guie vocês, o vosso coração, no amor de Deus e mais uma vez na perseverança em Cristo Jesus. Ou seja, perseverar na fé em Jesus Cristo. Aí no versículo 6, ele faz uma exortação por algumas coisas que estavam acontecendo naquela época. Ele diz assim: irmãos, nós vos ordenamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ele fala em nome de Jesus, que vos afasteis de todo irmão que vive de forma indisciplinada. Na versão do irmão João está de forma desordenada, né? Indisciplinada. E em desacordo com a tradição que recebeste de nós. Ou seja, toda a instrução que Paulo deu, que os irmãos, pessoas que estavam na igreja, que se diziam irmão, mas que viviam de forma desordenada, indisciplinada, não obedeciam aquelas orientações que o apóstolo Paulo tinha passado, que eles evitassem esses irmãos, né? Evitem, vos afasteis de todo irmão que vive de forma indisciplinada. Pois vós mesmos, versículo 7, bem sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados. Aqui ele vai falar sobre quem? Pessoas que estavam se aproveitando da bondade do Evangelho, né? Que o Evangelho ensina, e Deus, né? E Jesus também nos ensinou, e os apóstolos, a questão do amor fraternal, de nós cuidarmos uns dos outros, da responsabilidade da igreja, de cuidar, de socorrer o necessitado, né? De ajudar o necessitado. E aí, por causa disso, algumas pessoas se aproveitam, né? E começa a, vamos dizer assim, a sugar da igreja ou dos cristãos. Porque ele é cristão, ele tem por obrigação fazer caridade, ele tem por obrigação fazer boas obras. Então tinha algumas pessoas ali dentro da igreja que começaram a fazer isso. E começaram a fazer o quê?
juntando isso, essa questão da obrigação que a igreja tem de fazer o bem, ainda juntava com a questão de que eles esperavam Jesus imediatamente. Então, não tinha, eles começaram a pensar assim, não, então não vamos fazer mais nada, não vamos mais trabalhar, não vamos mais fazer nada, vamos só viver comendo à custa dos outros irmãos, né? Então vamos viver de casa em casa, na casa dos irmãos, comendo daquilo que eles têm e esperar a volta de Cristo. Alguns começaram a pensar assim, aí Paulo diz, não, isso é uma forma indisciplinada e uma forma desordenada de viver. Vocês precisam imitar nós. Quando nós estamos aí, nós trabalhamos. Paulo disse que ali, ele mesmo com o seu ministério de missionário, mas ele trabalhava. Paulo era fazedor de tendas, né? Trabalhava com isso aí. E aí ele disse que trabalhava. Aí no versículo 8 ele diz assim, nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser peso para nenhum de vós. Então ele procurava não ser pesado para a igreja, para os cristãos. Mesmo, e aí aqui a gente vê a coerência dos ensinos de Paulo. Paulo escreve 13 cartas, né? E ele tem coerência nas cartas que ele ensina, que ele escreve. Por quê? Nas cartas aos Coríntios, a igreja de Corinto ele diz assim, que quem vive do Evangelho deve comer do Evangelho, não é isso? Ou seja, quem se dedica totalmente ao Evangelho, à pregação do Evangelho, a ser um missionário, precisa receber ou comer, ser sustentado pela igreja, pelos dízimos e as ofertas que os irmãos levantam à igreja, deve ser sustentado, ele ensina isso, né? Então, quando chegar aqui no 9, se alguém ler só a carta aos Tessalonicenses e não ler a Coríntios, vai dizer, tá vendo? É errado esse negócio de pastor receber salário, né, da igreja. Tem alguns grupos por aí que falam isso, né? Não pode, é errado, tal. Olha o que Paulo diz no versículo 9. Não porque não tivéssemos direito. Não porque não tivéssemos direito. Ou seja, ele está dizendo, ele está sendo coerente com o que ele ensinou na igreja em Corinto. Que o que vive do Evangelho, come do Evangelho. Deve ser sustentado pelo Evangelho. Só que aqui ele disse que ele não recebeu nada da igreja de Tessalônica. Não recebeu por quê? Porque não tinha direito? Não, ele tinha o direito de receber da igreja de Tessalônica também. Só que ele não recebeu, ele diz assim, não recebemos não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitares. Porque Paulo já conhecia que ali poderia, né, tinha alguns irmãos que todo líder, né, ele conhece as pessoas que ele trabalha. Então Paulo já sabia, com o tempo que Paulo ficou lá, plantando a igreja, ele já percebeu que poderia ter algumas pessoas ali que com a mensagem do Evangelho, de falando do amor, falando de cuidar uns dos outros, algumas pessoas iam querer se aproveitar para viver dependendo tão somente dos outros irmãos, né, ou da igreja. E aí ele faz um esforço para trabalhar, para não depender da igreja, para que ele fosse um exemplo. Para que depois, quando ele fosse corrigir hoje, esses que estavam querendo trabalhar, viver de casa em casa, né, a custo dos outros, ele tivesse autoridade para falar. Porque se ele tivesse dependido tão somente daquela igreja, agora poderia alguém dizer assim, mas quem és tu que vem nos corrigir, se tu viver aqui comendo, né, sendo sustentado por nós, pela igreja, né? Então por isso que ele fala isso aqui, que ele fez aquilo, não porque não tivesse direito, ele tinha o direito sim, como missionário, de receber dos irmãos da igreja, né, ser sustentado pela igreja, mas ele fez questão de trabalhar para que depois alguém não fosse tirar a autoridade dele. Ele disse, então para que nós fôssemos exemplos para imitar. Aí no versículo 10, ele diz, quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. É uma palavra muito forte, né, do apóstolo Paulo. Se alguém não trabalhar, não coma. Por quê? Porque ele está corrigindo, ele já tinha percebido que naquela cidade, naquela comunidade, tinha pessoas que gostavam de se aproveitar, né? E não tinha muito interesse de procurar emprego, de trabalhar tal, mas que queria se aproveitar da bondade, né, dos cristãos. Então ele fala, se ninguém não trabalha, não quer trabalhar, que não coma. É uma palavra muito dura, né? Mas ele, ao mesmo tempo, aí no versículo 11 ele diz assim, porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. Ou algumas versões têm, vive de casa em casa, né? Vive de casa em casa. Então, ele estava sabendo disso.
E aí no versículo 12 ele diz, a esses, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, ó, mais uma vez, né, no nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz, consigam o próprio pão. Ou seja, ele faz uma advertência para que os cristãos, né, vivam, que procurem, né, ter o seu próprio sustento. E aí no versículo 13 ele diz, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Olha como é interessante. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Por quê, irmãos? Porque aqui Paulo orienta ao mesmo tempo que nós não devemos viver, digamos assim, sem querer trabalhar, desocupado, e viver tão somente dependendo dos outros, porque os outros têm a obrigação de nos ajudar, né? E aí ele vai exortar, ele faz essa exortação. Só que por outro lado, ele já corrige, ele já alerta a igreja também. Só que por isso vocês não vão deixar de ajudar quem precisa. Então depois de ele fazer a exortação para que cada um trabalhe, agora ele diz, e vocês não se cansem de fazer o bem. Ou seja, porque é diferente você fazer o bem para quem realmente precisa, para quem realmente está necessitado, né? E fazer para aquelas pessoas que terminam se acostumando com aquilo, né? E se aproveitando, vivendo a vida inteira, sempre dependendo da ajuda da igreja, da ajuda dos cristãos. Então ele orienta isso. É um ensinamento bíblico, né, para nós também. Que nós não devemos negar nunca ajudar outra pessoa, temos que ajudar a fazer o bem, mas por outro lado, cada um também precisa se esforçar para ter o seu próprio sustento. Certo? Por que o meu piscou assim? Então é isso que o apóstolo Paulo está Por que o meu tá piscando? ensinando aqui. E por fim, ele vai e diz o seguinte, olha, versículo 14. Se alguém desobedecer às nossas instruções nesta carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. Todavia, não o considereis inimigo. Pelo contrário, corrige-o como irmão. O próprio Senhor de paz sempre vos dê paz de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Aqui é mais uma orientação, irmãos, sobre a questão da disciplina na igreja. A questão de se tem um membro da igreja que ele está vivendo de uma forma desordenada, indisciplinada, bagunçando dentro da sociedade, né? Pessoa que vive de escândalos na sociedade, prejudica as pessoas, vive fazendo maldade. Essa pessoa, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser desligado da igreja, do rol de membro da igreja. É o que Paulo está dizendo aqui. Se afaste desses que vivem, desses que não querem seguir as orientações que estão nessa carta. Que vocês se afastem. Porém, que vocês não os tratem como inimigos. Não os tratem como inimigos. Mas considere como irmão, né? Trate como irmão, mas se afaste. Não viver como se nada estivesse acontecendo. Só passando a mão na cabeça e viver da forma como aquelas pessoas vivendo, de qualquer jeito, desordenadamente, né? Com a vida toda bagunçada, praticando tudo quanto é contrário à palavra de Deus e à orientação que ele ensina nessa carta, e a igreja continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, não? Né? Então, ele dá orientação aqui para que haja disciplina na igreja, para que haja uma correção, né, para os irmãos que vivem desordenadamente. No entanto, não se pode tratar esses irmãos como inimigos. Ele diz, todavia não os considere inimigo, pelo contrário, corrige-o como irmão. Né? Isso é muito importante, sabe por quê, irmão? Pessoas de fora, pessoas que não é da igreja, que não é, né, não tem, a gente não pode corrigir. A gente não pode, tipo assim, você tá... Agora, se é da igreja, se decidiu, né, pelo batismo, ingressar na igreja, a seguir aquilo que a igreja ensina, né, o regimento interno da igreja, então ele decidiu a assumir isso. Né? Se chega uma hora lá na frente e ele começa a não praticar, a não viver de acordo com as orientações, com o regimento, com os ensinos daquele grupo, daquela igreja, né? Ele não deve continuar como membro desse grupo. Né? Deve ser afastado. Portanto, tratado como irmãos, né? E não como inimigos, mas não pode continuar vivendo se não está de acordo com aquilo, com o regimento, com aquilo que é instruído na igreja, que é ensinado. É o que Paulo está dizendo aqui. Né? Se alguém
desobedecer às nossas instruções nesta carta, observa-o atentamente, ou seja, não é assim também, qualquer coisinha que já fez, já a se afastar, não vai observando. Se a pessoa vai continuar desobedecendo, continuar indisciplinado e sendo orientado e continua no erro sem querer se corrigir, aí que seja afastado, né? E aí no versículo 16 ele fala, o próprio Senhor da paz sempre vos dê paz de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Então ele termina ensinando que, apesar de corrigir, apesar de disciplinar, né, aquelas pessoas indisciplinadas, mas que haja paz, que não viva de confusão, de brigas, de intrigas, né, que haja paz no meio de todos, ok? E aí ele encerra o versículo 17, eu, Paulo, vos cumprimento de próprio punho, porque ele assina meu sinal em cada carta, ou seja, todas as cartas que ele ensinava, que ele mandava, mesmo sendo algumas que outras pessoas era quem redigia, quem escrevia, né? Tem uma delas, eu não me recordo agora, mas tem uma que já está bem velhinho, assim, já está bem perto de partir, é uma das cartas a Timóteo, que ele diz que agora ele escrevia de próprio punho também, né, o finalzinho, meio trêmulo, né? Porque quem escreveu a princípio era outra pessoa e ele estava narrando e a pessoa escrevendo. Então aquele que todas as cartas dele eram assinadas por ele, de próprio punho dele, né? Meu sinal em cada carta, é assim que escrevo. Então os irmãos conheciam a assinatura de Paulo, né? Digamos assim. E aí versículo 18 diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, ok? Então aqui o capítulo 3 é encerrado com essa forma, exortações finais e a despedida dele. E aqui a gente aprende muita coisa, né? Que a igreja precisa viver em comunhão, precisa viver em disciplina, né? Precisa fazer o bem, mas não pode também passar a mão na cabeça daqueles que querem viver disciplinado, daqueles que não querem trabalhar, daqueles que querem se aproveitar, né? E também perseverar sempre nos ensinos dos apóstolos. Então, nos ensinos dos apóstolos, tudo que for fazer, seja em nome de Jesus, vai pedir algo, uma oração, qualquer coisa que for fazer, é em nome de Jesus, o mediador é sempre Jesus, né? Sempre obedecendo ao Deus Pai e ao Deus Filho, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Alguma pergunta ou algum complemento aí? Eu só tinha observado aqui, né, o versículo 14 e o 15, né, que diz assim, mas se alguém não obedecer às nossas palavras por esta carta, notai o tal, e não mistureis com ele para que se envergonhe. Aqui a gente vê que é a pessoa que está fazendo algo que traz vergonha, né? Não é digno de uma pessoa que tem Cristo como Salvador. Aí ele diz assim, não se misturar com aquelas práticas, né? De pessoas que está agindo contrário àquilo que o Evangelho ensina, aquilo que a Palavra de Deus ensina. A gente não deve se misturar com as práticas dessa pessoa. Que vai envergonhar, o nome de Jesus vai envergonhar o Evangelho. Aí o 15 que ele diz assim, todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-os como irmão. Ou seja, a pessoa está vivendo uma prática errada, que não condiz com o Evangelho, não condiz com a vida de um cristão. A gente não pode se misturar nessa prática, ir lá se juntar com ele para fazer aquelas coisas erradas. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve, sempre que tiver oportunidade, falar com aquele irmão, né, orientar aquele irmão sobre aquilo que ele está fazendo, que não está correto, né, tratando como um irmão. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, eles vão estar filmando. Alguma pergunta mais? Eu não tenho. Não, acho que ninguém. Então tá bom.